Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras que me acompanham por esse imenso Brasil, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos com mais uma pré-aula da nossa escola dominical. Desta feita a lição de número 11, a relevância do discernimento. Nesta aula vamos estar falando sobre discernir. Esta lição, o Sermão do Monte, veio no momento apropriado em que professores, professoras, nós precisamos cada dia mais estar preparado para enfrentar a circunstância daqueles que realmente não querem servirem a Deus. A introdução diz o seguinte: Jesus segue desenvolvendo o tema da natureza da vida do reino para os seus discípulos. Antes de entrar no comentário e na introdução da lição, eu quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo em São Paulo, Vini Galiano. Ele diz assim: vamos confiar mais em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Com calma e paciência vamos colher bons frutos. Ele diz assim: há tempo para todas as coisas. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Grande abraço, presbítero Mateus. Também grande abraço para o Marcelo Honorato, de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, em Rondônia. Wagner Gomes, de Glória de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Também quero agradecer o irmão Antônio Carneiro pelo comentário. Grande abraço aí, irmão Antônio Carneiro. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos atentar para o discernimento entre o certo e o errado. A aula de hoje vai nos levar a isso. Vamos compreender que, em vez de julgar o próximo, nós precisamos fazer uma autoanálise em nós mesmos. Como é a nossa conduta para nós não agirmos como hipocrisia. Um diz assim: discernindo entre o certo e o errado. Comumente, as mesmas características que nos aborrecem nos outros são as que temos. Veja, meus queridos, pessoas irritantes e difíceis de lidar, pessoas inflexíveis, pessimistas, indecisas, narcisistas, reclamonas, donas da verdade, intolerantes, egoístas e péssimos ouvintes. É isso que nós muitas vezes estamos tendo ali, por que não dizer na nossa igreja ou mesmo no nosso grupo de escola dominical. Nós julgamos as pessoas, mas as características que nós estamos vendo errada naquela pessoa, muitas das vezes, são as características que estão em nossas vidas. São nós expondo o nosso defeito para fora e culpando o outro e nos irritando com o outro. Então, professores, professoras, nós precisamos ensinar para os nossos alunos que, em vez de julgar o próximo, nós precisamos primeiro analisar a nossa conduta. E como não podemos mudar os outros, então nós precisamos tentar modificar o modo que eu, que você, que os nossos alunos, internautas, que reagimos. E aí, para que nós possamos parar de sofrer por algo que nós não vamos conseguir modificar. É isso que eu estou trazendo. Tem coisas que mesmo que você lute, não vai mudar. O Unho diz assim: não julgueis. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. Falei sobre isso, as pessoas querem se aparecer, o autoelogio. Aqui eu coloco uma foto onde
cada um está com a arma às costas e um diz paz, irmão, o outro diz paz, meu querido. Então eu trago isso aqui e pergunto para vocês, pergunto para os alunos, você sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é a ação de simular comportamento e crenças em favor da virtude, mas não seguir. Eu sou favorável à justiça, mas eu cometo injustiça. Eu sou favorável à fidelidade, mas eu sou infiel. Quer dizer, eu sou hipócrita. E aí Jesus está dizendo, eu não quero que vocês sejam hipócritas. Queridos professores, professoras, pessoas que me acompanham, Jesus não quer que nós sejamos hipócritas. Então, assim, Jesus estava dizendo com seus discípulos naquela época. E assim como ele estava ensinando para eles, nós também podemos agir com hipocrisia. Por isso a advertência de Jesus sobre o extremo oposto de não discernir. Então é por isso que não devemos julgar os outros. Nós temos dificuldade de discernir o porquê daquela coisa, porque vemos o exterior. Vou estar falando sobre isso lá na frente. A questão aqui, professores, professoras, é saber como lidar com o julgamento. Quais os critérios e em que medida que nós, como cristãos, devemos usá-los para ajudar as pessoas. Jesus está ensinando a importância de distinguir o que é certo e o que é errado. O 1.2 diz assim, quem julga será julgado. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar, né? E aí, porque aí fica complicado quando você julga e censura, né? Quem pode fazer isso é Deus, porque Ele é o juiz. E nós queremos, às vezes, agirmos como juiz no lugar de Deus. Nós precisamos nos comportar de maneira que nós agradamos aos homens, também agradamos a Deus, em primeiro lugar a Deus. Ora, nós precisamos ver isso. Quanto ao que está enfermo na fé, veja que é um versículo ali em que a Bíblia está citando, Paulo falando ali. Ele disse, os que estão enfermos na fé, recebei, não com contenda sobre dúvidas. Quer dizer, não com hipocrisia, não com julgamento, mas recebei. Ensinando ali, ele diz assim, mas tu que julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, isso Paulo ainda falando. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A firmeza do compromisso dos discípulos com o reino de Deus e a justiça exigida deles os autoriza a adotar uma atitude julgadora. Os que julgam assim serão julgados não pelos homens, o que traria aí pouca consequência, professores e professoras. Mas nós que julgamos, nós seremos julgados por Deus. E aí, porque Deus é o que adequa o tom solene do nosso discurso. E Ele nos julga com reta justiça. E quando nós julgamos alguém, nós podemos estar subestimando. Então é isso que a lição está trazendo para nós. O 1.3 diz assim, o autocontrole no julgamento. O texto bíblico que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. Então ele indica, o texto bíblico está indicando isso. Era uma prática habitual naquela época. Mas o que Jesus está trazendo aqui de ensino, professores, professoras, pessoas que me acompanham, Ele está nos ensinando aqui que, como cristão, não convém que nós começamos aí a divulgar, ou que divulgamos defeitos que nós vemos em outras pessoas. E aí, dentro daquele julgamento, aparecem as formações de opinião. E isso pode ser prejudicial. Então, não convém nós estar julgando defeito. Desde a infância,
o que nós aprendemos? Aprendemos a importância de distinguir entre o bom e o mal. Nossos pais, mesmo não sendo cristãos, já ensinou isso. Proceda assim, não proceda assim. Cuidado com a companhia. Cuidado de andar com os maus. E também, nós, desde criança, aprendemos a distinguir o que é bonito e o que é feio, o que é certo e o que é errado. É o que nós fazemos aí, desde a infância. Ser capaz de analisar criticamente um objeto, ou seja, distinguir aí objetivamente entre os elementos, né? Virtudes, características, é uma capacidade necessária para a nossa vida. Então, nosso julgamento é apenas uma opinião, e isso nós podemos controlar. A Bíblia que nos ensina, o que está ensinando, é que, claro que nós como cristãos, à luz da palavra de Deus, nós vemos que a palavra está julgando que alguém deveria mudar de comportamento. Nós precisamos entender isso, porque quando se fala, ó, a Bíblia diz para não julgar. Peraí, mas vamos, no contexto da palavra, vamos buscar dentro da hermenêutica, né, na exegese, para que nós possamos extrair e entendermos porque a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Primeiro você tem que colocar um termômetro em você, um plume em você, para depois você poder ajudar o outro. Não é defamar, é dizer, meu irmão, meu amigo, você precisa aceitar Jesus, meu irmão, você precisa mudar isso aqui, está fora dos padrões da Bíblia. E aí nós estamos abençoando. Com o nosso julgamento nós temos que abençoar pessoas. Dentro da luz da palavra, entendam isso. Porque nós não podemos, com a nossa boca, dela proceder bênção e maldição ao mesmo tempo. Então, Tiago escrevendo lá no 3:10, ele diz assim, não convém, irmãos, que nós agimos desta forma. Então, o que nós precisamos, dentro dessa lição, o que nós estamos fazendo? Estamos mostrando como a hipocrisia é cega e injusta. Nossa visão não vai além do exterior, do que é externo. E o interior, quer dizer, o coração, a mente, só Deus consegue enxergar. Então vamos compreender também o que é a trave, o argueiro no olho. Então, internautas, professores, nesse segundo ponto eu vou estar mostrando aí, para que nós possamos entender o que é hipocrisia. Nossa visão, nós temos que entender que ela não vai além do exterior, de vermos as coisas exteriores. É Deus que vê o interior. Então, nesse segundo ponto, nós vamos chegar à compreensão e entendemos o que é um atravo, o que é um argueiro no olho. Então, se nós não enxergamos corretamente, como podemos fazer juízo? Então, para poder ajudar as pessoas, dizer que está errado, porque nós aprendemos desde criança a discernir o que é certo ou errado, nós precisamos não ter uma trave em nossos olhos. O 2 diz assim, discernindo a natureza das coisas. Jesus nos ensina que o homem só pode ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração de outra pessoa. É isso que ele vai estar nos ensinando, o comentador vai estar falando sobre isso aqui nesse segundo ponto. Olha a foto aí. A beleza exterior atrai, mas procure conhecer o interior das pessoas. Nem sempre a beleza de fora é a beleza de dentro. Por fora somos comuns e por dentro é que está a diferença de cada um. Jovens escolhem mal, casamentos que não dão certo, porque olhamos muito para a aparência exterior. O 2.1 diz assim, o argueiro e a trave. Aqui diz que John Stott nos diz que a trave, descrita por Jesus, se refere a um pedaço comprido de madeira lavrado
que se usava na estrutura de um prédio. Veja a foto aí. É complicado o que Jesus está trazendo. Jesus usando aí essa metáfora, né? Substituindo aí, colocando aí uma trave. Então, na construção, quem estivesse atrás dessa trave, mesmo que estivesse trabalhando ali na construção, ele estando atrás dessa trave de madeira, ele não podia ver, nem determinar precisamente a verdadeira natureza das coisas, né? E aí o argueiro, o que é o argueiro? O argueiro era uma lasquinha, nós usamos um cisquinho que cai no olho, né? E também um pequeno cisco nos atrapalha a visão. Então nós precisamos entender que tanto o homem que estivesse atrás de uma trave e também aquele que tinha um cisco em seus olhos estava impedido de ver corretamente. É por isso que não julgueis. Certo? Porque a nossa visão talvez está com esse problema aí de um cisco e não podemos enxergar corretamente o que realmente está acontecendo, o que realmente estamos vendo. Jesus, ele estava dizendo que se uma pessoa, explique isso aí para os seus alunos, coloque de maneira que ele entenda, professores e professoras, sempre a minha preocupação é que nós entendamos o que nós estamos estudando. Então Jesus, ele estava dizendo que se uma pessoa não consegue ver corretamente, como pode de alguma maneira fazer juízo? Jesus, ele não está dizendo que é errado ajudar um irmão a tirar um cisco do olho. Que é errado uma pessoa tirar uma viga do olho, né? Mas ele está falando que você pode oferecer ajuda. Mas se você está com a trave no olho, está com cisco no olho e quer ajudar alguém, isso é hipocrisia. Não tem como. É isso que ele está dizendo. O 2.2 diz assim: vencendo a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. Nós precisamos vencer, meus queridos. Nós vemos pastores hipócritas, professores de escola dominical hipócritas, alunos hipócritas. Como cristão, nós precisamos discernir e sair da hipocrisia. Então, nós estamos vendo aí que a hipocrisia, ela consiste em duas coisas. Não reconhecer seus próprios pecados, que talvez é maior que o pecado alheio. E nós estamos lá olhando para a vida do outro e não reconhecemos nossos erros. Segundo, fingir interesse espiritual. Característica mais notável dos fariseus. Então tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus andava ali, os fariseus, por exemplo, bajulavam Jesus, mas com outras intenções por trás. Não existia interesse espiritual. Na maior parte existia interesse de que Jesus fizesse um governo para eles. Não um governo de maneira que o reino de céu entrasse dentro deles, mas para viver de uma forma no reino dominado pelos homens. Eles queriam Jesus isso, que fizesse isso. Outros queriam elogiar Jesus, mas pegar Jesus em falha. Então é por isso que Jesus usou o olho como ilustração para nos ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida. Meus queridos, professores internautas. A nossa visão não pode viver embaçada como cristão. Elas têm que estar abertas. O 2,3 diz assim: um perigo de não ter discernimento. Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita. Veja Jesus abordando a ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdadeiras origens. Nós aceitamos uma coisa, aceitamos outra, mas não sabemos de onde vem, não discernimos. As pessoas às vezes nos dão conselho para nos prejudicar e nós não discernimos. Então, o Senhor aqui, ele exige discernimento adequado entre o bem e o mal. É isso que nós vamos estar vendo
Então nós temos que fazer constantes avaliações. A verdade não deve ser imposta aos rebeldes que rejeitam as coisas santas. Não deve ser dada aos que buscam os defeitos dos outros. Jesus insiste sobre a necessidade de sabermos classificar as coisas. Nós estamos vendo aqui no ponto 2 e vamos dar ênfase no ponto 3. Vamos no ponto 3 aqui entrando e destacar a santidade e a riqueza do Evangelho, que muitos desconhecem. Vamos ver que o discernimento, nós precisamos fazer um discernimento entre o digno e o indigno. Também vou explicar sobre a figura de linguagem. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire pérolas aos porcos. Nós vamos estar vendo nesse terceiro ponto. 3 diz assim, discernindo entre o digno e o indigno. Nesse último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar aos seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham capacidade para apreciar os valores espirituais. Então, Jesus usando figura de linguagem, mas o que é figura de linguagem? Então, professores, professoras, internautas, professores colocam seus alunos que figura de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum, certo? Quando alguém vai dizer, mas tu é um cavalo, nós falamos para uma pessoa, nós estamos dizendo que um ser humano está se procedendo ou está imitando um cavalo, só um exemplo. E aí Jesus diz que não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Ele está usando aqui uma figura de linguagem. Não deem o que é sagrado aos cães, figura de linguagem. Nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão, que é no caso do cão. Você pega um cão selvagem aí, você vai dar coisa boa para ele. Se você descuidar, ele, na hora que puder, ele vai te despedaçar. Então o 3:1 diz assim, os cães. Herbert nos diz que o Senhor se refere aqui a cães selvagens e rosnadores, que se voltam e mordem a mão daqueles que os alimentam. Então, era esses cães selvagens que Jesus tinha em mente quando usou essa figura de linguagem em referência aos que de forma selvagem, de forma sem entendimento, odeiam a verdade. Veja que Jesus enfrentou muitas das pessoas que odiavam a verdade. Jesus, ele quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensíveis em seus relacionamentos com os outros. Mas nem todos estão sempre em condição de serem abordados para ouvir e conhecer o Evangelho. Tem pessoas que criticam e zombam do Evangelho. Essas pessoas são como lançar pérola aos porcos. Vou estar explicando melhor até o ponto 3. Então, o 3:2 diz assim, os porcos. Essa analogia foi usada por Cristo para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião aberta contra Deus. Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam a verdade de Cristo e fecham suas mentes e o coração para o conhecimento espiritual. Ele está dizendo disso, essas pessoas talvez estamos lançando pera aos porcos, e dando as coisas santas aos cães. Então, isso em professores, professoras, internautas, não significa que não devemos pregar o Evangelho para as pessoas. O próprio Jesus, ele comia com pecadores e publicanos e os ensinava. A ideia que Jesus está colocando aqui é que é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que recusam. Assim como um porco não conseguiria entender nem apreciar a grande beleza e valor das pérolas, esses tais que blasfemam de Deus jamais poderiam entender o valor e a grandeza das verdades divinas. Entenda isso, professores, professoras, internautas que me acompanham.
Então, embora os crentes estejam impedidos de julgar outros, Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação à atitude das pessoas para com o evangelho, com o que é santo, e agindo, né, e querendo receber de maneira de zombaria. Então essas pessoas profanas são aquelas que, quando apresentada o evangelho, recebe com desprezo e escárnio. Jesus não gosta disso. E essas pessoas que escarneiam do evangelho, não convém que nós lançamos o evangelho para ele, lançar pérolas aos porcos, né? Coisa santa aos cães. Então ele fez uso desses animais como símbolo para ilustrar a natureza de alguns homens. Está vendo? Figura de linguagem. Precisamos usar de cautela com tais pessoas, não evitando, não quer dizer que nós temos que evitar de ajudá-las quando isso for possível, mas sem fazer do evangelho um verdadeiro motivo de zombaria da parte delas. Não revela o segredo aí das nossas doutrinas, de muitas coisas que nós na igreja recebemos por estarmos perto de Deus, que elas vão zombar. 3 e 3, as pérolas consideradas as mais preciosas de todas as joias, passaram a simbolizar a preciosidade da verdade. Isso é da verdade do evangelho. É fácil imaginarmos o desapontamento e consequente ira dos porcos ao descobrir que o que pensava ser comida eram apenas pérolas. Eles não sabem o valor, não distinguem o valor. É isso que Jesus está falando. Você vai na casa de uma pessoa que blasfema do evangelho, e aí ela quer outro assunto. Ela não consegue receber pérola, ela é como porcos. Então o sagrado aqui, né? E pérolas são termos que se referem à verdade espiritual de grande valor. As coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham capacidade para apreciar os valores espirituais. Concluindo, quando ajustamos nossa visão de acordo com os ditames da palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de vida mudada, os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Que lição maravilhosa! Espero vocês na próxima aula e até lá, na paz do Senhor, sem esquecer de compartilhar, comentar e deixar o seu like. Grande abraço